Enquanto eu tava fazendo minhas maratonas de animes, passou um anime que eu não conseguia ver porque ele passava em horários muito esquisitos. Era chamado de Hellgirl. E eu queria muito ver todos os episódios dessa bodega. Aí eu pensei, eu vou pra Liberdade. Opa, desculpe, o senhor não é de São Paulo e não sabe o que é Liberdade? Deixa eu me explicar. Ele é apenas o bairro mais legal de todos. Tipo, imagina que você é um adolescente otaku fedido que adora anime e você não tem carro, porque você é um adolescente. Duh. Ei, meu carro! Não se preocupe, você não precisa de carro pra ir pra Liberdade. Mas eu nem moro em São Paulo. Oh. E lá é um lugar muito amado pelos adolescentes porque fica bem na frente do metrô. Você sai do metrô, já tá no bairro e pronto pra gastar seu dinheiro. Se você acompanha um youtuber que mora em São Paulo, ele já fez vídeo de coisas japonesas como comida, balas e brinquedos e sei lá mais o que, possivelmente é aqui onde eles fizeram as compras deles, na Liberdade. E uma coisa que eu tenho que deixar bem claro, a galera que vai pra Liberdade, eles já vão com a noção das coisas que eles vão comprar, o preço e tudo. Aquela ali. Claro, só vai com... Até que começaram a crescer árvores e plantas que davam frutas. Até que finalmente, Maurício se tornou tipo um paraíso de Éden. Com o tempo, os pássaros foram fazendo visitas e viram que o lugar era incrível e a fofoca rolou solta. Ô tio, não é verdade que Maurício é bonito pra caralho? Tio, eu falei que Maurício era muito bom. Até que os pássaros finalmente se mudaram pra lá e nunca mais saíram. Mas sério, por que você ia querer sair de Maurício? Não tem ninguém pra te pegar e você passa os dias só comendo e dormindo. Vários anos foram se passando e os pássaros foram evoluindo para uma vida mais cômoda. Com o tempo eles pararam de voar porque não tinha mais necessidade, porque não tinha mais que fugir de ninguém, e começaram a praticar sua caminhada, até que se tornaram bichos bem rápidos. Já que eles não precisavam mais voar, eles começaram a acumular energia em suas pancinhas e ficaram mais grandinhos e gordinhos, porque é isso que acontece quando você só come o dia todo. E em consequência de só comer fruta o dia inteiro, seus bicos acabaram crescendo, de biquinhos pequenos e pontudos como triângulo, pra bicos maiores como se fosse de tucanos. E como a vida deles era muito sussa, eles perderam total o medo de qualquer coisa, eles nem mesmo brigavam por território. Eles acabaram virando bichinhos muito amigáveis e de boa. Por que brigar quando você tem a paz? Ai, velho, viver em... Que o ser humano é o bicho mais cocô que existe no planeta, a gente não tem dúvida nenhuma. Mas navegando pela internet, eu descobri uma história que me deixou ainda mais puto com a nossa raça que deveria ser extinta desse planeta. Tô sendo meio bruto? Possivelmente, mas vocês vão entender minha frustração. Bora começar do início. Sabia que no começo do planeta Terra, todos os continentes eram todos juntinhos? Então, é por isso que tudo parece que é um quebra-cabeça que dava pra encaixar. Mas então, voltando, tudo era juntinho e depois de 200 milhões de anos, tudo foi se espalhando até virar o que é hoje. E nesse mexe-mexe nada-nada, um pequeno continente se separou da África e formou a Ilha de Parades. Mas depois de uma guerra que envolvia titãs e comia pessoas, ela virou Madagascar. Professores de história, não me mate, isso foi uma piada. Então, se separando de Madagascar, teve uma outra ilha pequenininha afastada chamada Maurício. A ilha de Maurício não tinha nenhum animal e muita pouca vegetação. Muitos anos se passaram até que começaram a crescer árvores e plantas que davam frutas. Até que finalmente, Maurício se tornou tipo um paraíso de Éden. Com o tempo, os pássaros foram fazendo visitas e viram que o lugar era incrível e a fofoca rolou solta. Ô tio, não é verdade que Maurício é bonito pra caralho? Tio, eu falei que Maurício era muito bom. Até que os pássaros finalmente se mudaram pra lá e nunca mais saíram. Mas sério, por que você ia querer sair de Maurício? Não tem ninguém pra... Recentemente eu não faço mais isso, mas no começo do canal eu usava muito um alfabeto que eu tinha inventado mais ou menos na época da minha faculdade. O local que o pessoal começou a perceber ele era na introdução dos meus vídeos antigos. E até hoje teve até vídeos decifrando esse alfabeto, o que eu acho muito fofo, velho. O pessoal se dedicou pra descobrir qual era o meu alfabeto. Cara, minha garganta foi pro brejo agora. Lembre-se de beber água e respirar. E qual foi o motivo da criação desse alfabeto? Pra colar. Mas eu usei ele pra colar na faculdade. E na real esse alfabeto é bem simples. É que de longe parece que é um monte de risco aleatório. Mas, repara nisso, olha esse A. Não parece um A. Só que se você fazer um risco aqui no meio, vira um A. Esse símbolo que parece a letra 8... Letra 8? Meu Deus. Que parece a letra B, parece um 8. Só que se você fazer um risco aqui nesse canto, vira um B. E é assim mais ou menos pra todas as letras. E aí você pergunta, por que eu não colava de maneiras mais famosas? Como bilhetinhos, ou escrever na mão, ou alguma coisa do tipo. E eu sou doido porque você acha que eu tenho canal no YouTube, velho. Mas então, a minha estratégia era escrever na carteira da frente, nas costas da carteira da frente, na parede, se eu sentasse no canto, ou na minha própria carteira. E aí vem a parte muito boa. Se um professor visse essas marcas, ele ia pensar que era só
rabisco de gente que voa alto. Então eu conseguia fazer as provas com boa parte da matéria escrita ali. E se você parar pra pensar, eu acho que eu passei na faculdade só por causa disso. Porque, velho... E o bichinho que tinha probabilidade de não conseguir sobreviver saiu vivo. O problema é, como esse daí foi um período conturbado, eu não consegui me organizar muito bem. Tanto que minhas gatas na hora não eram vacinadas fazia um tempinho. Vacinem seus gatos. Então, até eu conseguir me ajeitar e ter um espaço pro bichinho pra eu pensar o que eu deveria fazer, eu pedi ajuda pro Roecat, porque, bem, ele é um gato branco que monta cavalo e nada. E ele aceitou ficar com o bichinho por volta de uns 20 a 30 dias, até eu conseguir me organizar e pegar o bichinho de volta. Finalmente o bichinho ficou bem, eu peguei ele, trouxe ele pra casa e ele tá em período de adaptação. Eu pensei em procurar alguém pra adoção. O grande problema é que enquanto eu tava procurando pessoas pela internet, páginas do Facebook e etc, aconteceu algo que me deixou muito assustado. Em uma das páginas do Facebook de adoção e doação de bichinhos, uma pessoa apareceu com muito interesse nele. E eu pensei, caramba, foi rápido. E foi nesse momento que eu fui bombardeado com um monte de mensagens falando pra eu tomar cuidado com essa mulher, que ela desvivia os bichinhos que ela adotava. Coisas referentes a rituais e umas coisas que nem sei se eu posso falar aqui no canal. E nessa hora, bateu um toque de realidade que, mano, existe gente louca no mundo. Então, um pouquinho de tempo depois, apareceu outra pessoa que também tinha interesse no bichinho. Mas como eu ainda tava pensativo e meio abalado com o que aconteceu da última vez, eu abri o perfil energia pra produzir o leite que você precisa. E você acha que um bebê koala consegue aumentar essa planta venenosa que não quer ser comida? Não! Então se ele come essa planta, nada acontece. Ele fica com diarreia. Então sabe o que acontece? Com o desespero de comer, ele come o cocô da mãe, porque o cocô da mãe tem as bactérias necessárias pra ajudar ele a digerir essa folha dos infernos. A vida desses bichos é tão ruim, é tão merda, que ele é obrigado a comer merda. Já não basta ele ter uma infância horrível, a fase adulta dele também é uma porcaria, porque eles vivem com dor de barriga, diarreia e quase toda a população de koala tem clamídia, que resumidamente é uma doença passada exclusivamente entre os koalas, que faz eles terem pelo resto da sua vida dor nos olhos, dor na garganta e nas partes baixas dele. A vida de um koala é dor e sofrimento. Eu só não sei se ele é inteligente o suficiente pra perceber isso. E agora, pra fechar com chave de ouro dessa criatura que nem deveria ter nascido, ele tem sérios problemas em ter bebês, porque ele não sabe quando uma fêmea quer ter um bebê, ou ele não sabe que não é uma menina, é um menino. E geralmente isso acaba gerando brigas, que eles se empurram da árvore e caem de cabeça no chão. Mas a natureza pelo menos foi legal com ele nesse ponto, porque eles são tão burros e caem da árvore tantas vezes que o crânio dele é cheio. Enquanto isso, no Twitter... Mano, eu tô cansado da internet ficar reclamando de coisa sem sentido. É tão óbvio. Aí vem... A Terra é redonda, vai dormir? É claro que ela é plana. E nada que vocês me disserem vai me fazer mudar de ideia. Existe muitos jeitos de ver a Terra no Space. Você pode fazer um balão com câmera, ou ver um vídeo desse balão no YouTube. Mano, na verdade isso daí é muito simples. Toda vez que alguém vai tirar uma foto dela, ela simplesmente não quer que sua barriguinha fina apareça, então ela fica de frente pra todo mundo pra ficar redondinha. Se ela fosse plana, a água ia sair pelos cantos e íamos todos morrer de sede. Oh, Clarby, isso daí é tão simples. A água ela cai pro espaço e ela morre, porque não tem como viver no espaço. Então ela vira um fantasma, que a gente chama de nuvem. Aí com muita saudade ela volta pra terra pra ver seus velhos amigos água. E lembrando dos velhos momentos que eles passavam juntos, ela começa a chorar. Ai, tadinha. Aí com todas essas lágrimas, a água volta pra terra e então nasce os bebês água. Isso a professora de biologia não te ensinou, né? Estamos todos no Brasil e andamos normalmente. Então explica por que os chineses estão de cabeça pra baixo. Como a Terra vai ser plana? Life Hack número 3. Desde pequeno eu escutei muitos jeitos de como fazer você perder o soluço. E nenhum funcionava. Beber água curvado? Não. Tomar um susto? Também não. Beber água... Minha mãe me levantava e me batia numa pedra. Funcionava. Mas eu dormia também. Caralho, Jeremias. Mas então, teve um dia que eu peguei soluço e um cabrito apareceu na minha janela. E aí, tia, que é chimarrão? Ixi, tá com soluço? Faz o seguinte, pega um copo de água, toma ela por 12 segundos, mantendo a respiração, bebendo golinho por golinho. Resolve, eu te garanto. É isso, minha sabedoria é sua. E funciona? Sério, eu garanto. Tem o selo de aprovação. Life Hack número 4. Olha, não é segredo que eu não consigo levantar galão de água. E eu também não consigo abrir garrafa de refrigerante. Eu não consigo virar a tampinha. É feito de titânio essa desgraça. Mas eu descobri um jeitinho pra abrir sem machucar minha mãozinha. Se a garrafa estiver muito emperrada, vai nesse cantinho aqui da porta, entre a parede e a porta, bota a garrafa, aperta a porta e gira. Abre e resolve. Agora o FBI vai me procurar. Hack número... Caralho, eu esqueci. Esse life hack eu aprendi sozinho com minha experiência de vida. Então, esse life hack é brega, mas é muito útil. Quando eu era pequeno, eu tinha um notebook.
Um notebook bem bostinha. E ele mal aguentava jogar jogo. Se eu jogasse Grand Chase, mano, ele ficava tão quente que dava pra fritar um fucking ovo em cima dele. Como eu era vagabundo, era estudante, não tinha dinheiro, eu não podia comprar um cooler, sabe? Aquelas coisas que você bota em cima e ele ventila. Você sabe. Aí eu tive uma ideia absurda. Eu vou usar a caixa de ovo. E aí você pega ela, bota embaixo do notebook e ele fica gelado. Não é tão útil quanto um cooler, mas funciona. É brega, mas funciona. Agora, life hack número 3. Desde pequeno eu escutei muitos jeitos de como fazer você perder o soluço. E nenhum funcionava. Beber água curvado? Não. Tomar um susto? Também não. Beber água... Minha mãe me levantava e me batia numa pedra. Funcionava. Mas eu dormia também. Caralho, Jeremias. Mas então, teve um dia que eu peguei soluço e um cabrito apareceu na minha janela. E aí, tchê, quer chimarrão? Ixi, tá com soluço? Faz o seguinte, pega um copo de água, toma ela por 12 segundos, mantendo a respiração, bebendo golinho por golinho. Resolve, eu te garanto. É isso, minha sabedoria é sua. E funciona. Sério, eu